Seja muito bem-vindo. Beleza, boa noite, meus amigos. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Boa noite a todos, boa noite, Patrícia, boa noite, Érica, que eu acabei de conhecer. Boa noite, colegas, amigos do Espírito Santo. Que beleza que a gente, através dessa tecnologia, está conseguindo quebrar o gelo da pandemia e bater um papo juntos. É um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje à noite, conversando e falando de coisas que não sejam tão drásticas, tão difíceis quanto essa realidade que a gente está vivendo com a Covid, né? Então, vamos falar um pouquinho do que a gente gosta de fazer, que é cardiologia, que é cuidar de pacientes com doenças cardíacas. Bom, esses são meus potenciais conflitos de interesse, seguindo a resolução da Anvisa. E eu resolvi nada mais interessante do que a gente falar sobre o que a gente faz. Então, peguei um caso clínico que aconteceu, de fato. Esse caso foi apresentado numa sessão da cardiologia daqui e eu aproveitei o caso para a gente discutir ele com mais detalhes. Esse é um paciente daqueles pacientes que ficam anos no hospital sendo acompanhados, porque se apegam, ele se apega ao hospital, todo mundo se apega, ele fica, mas na verdade ele não sente nada. Ele é diabético há 20 anos, é hipertenso há 9 anos, tem 52 anos, ele estava em uso de enalapril, hidroclorotiazida, metformina, simvastatina e insulina. E vocês olhem bem que ele está usando medicações do posto de saúde. São as medicações que, na verdade, ele poderia até ter acesso a medicações melhores, mas essas são as medicações que ele pega, são as medicações que ele usa. E apesar de muito jovem ainda, já usando insulina NPH e insulina regular, sendo que ele tem diabetes há 20 anos. Né? O exame físico dele mostrava uma pressão de 14/8, uma frequência cardíaca de 82, frequência abdominal 98, MC de 31. O exame segmentar, nada digno de nota. Ele trouxe exames laboratoriais nessa visita e estava com a glicada de 7,2, triglicéridos 92, HDL 38, LDL estava em 98, ureia 40, creatinina 0,98. E aí a pergunta, o que fazer nessa circunstância? É um paciente freguês antigo, sempre vem no hospital, toma as medicações, completamente assintomático, está com LDL 98, o que é que a gente faria? Quais são as possíveis perguntas, né, nesse cenário? Investigaria a doença isquêmica? Faria um score de cálcio desse paciente? Aumentaria a terapia antihipertensiva dele? Aumentaria a intensidade da terapia polipenniante? Essas são as perguntas que eu acho que cabem nesse paciente. E vocês vejam que parece um pouco, mas é um paciente que estava vindo bem, estava assintomático, vindo controlado, e a gente retorna com essas perguntas. Qual é o sentido disso? Muito bem, a gente tem tem uma situação particular em todo hospital que tem característica universitária, que a gente tem residente. Então essas perguntas a gente termina ouvindo praticamente em todas as consultas. E esse paciente de fato já vinha com a cintilografia que foi pedida para ele, feita em dezembro de 2015, portanto um mês antes da consulta, com dipridamol, em que não mostrou nenhum desequilíbrio de captação e não havia nada que sugerisse, esse exame ele fez fora, ele trouxe, e que trouxesse, que sugerisse alguma isquemia. Mas será que isso faz diferença? Será que é melhor a gente ver isso? A gente fica mais tranquilo e a gente tem uma conduta diferente? Será que isso deve influenciar as nossas perguntas precedentes? Como é que eu considero isso? Faria diferença se eu não tivesse esse exame? Quer dizer, o que eu faria de diferente? Essa pergunta foi feita e foi feita repetidamente. É tão intuitivo a gente achar que ter uma cintilografia na mão, numa circunstância quanto essa, vai nos ajudar a tomar a decisão certa, que essa pergunta foi repetida pelo menos 4 vezes. Esses são 2 dos estudos que testaram isso especificamente. O DIAD foi o estudo com maior reputação, foi o primeiro grande estudo que testou isso, mas isso foi testado no Dynamic praticamente 2 anos depois no DEAD Trial, depois em mais um último trial recentemente.
Isso é uma pergunta recorrente. Em todos esses estudos, pelo menos nesses dois, a metodologia foi exatamente igual a que o paciente utilizou, cintilografia com dipridamol. E o que eles viram é que realizar em diabético assintomático, sem nenhuma sugestão de isquemia, seja dispneia de início recente, seja angina mesmo, realizar cintilografia por screening não muda a expectativa de vida, não muda a incidência de eventos de forma alguma. E olha que o grupo que fez screening fez muito mais cateterismo, fez muito mais angioplastia, fez mais cirurgia, porque você começa a enxergar coisas que você não via antes, não é? E como é que eu explico isso? Então, a ferramenta que mais me deixa seguro de não haver isquemia, na verdade, pode não estar me ajudando. Então, tem duas grandes explicações para isso. A primeira delas está aqui. Isso aqui é o estudo BARI 2D e é o acompanhamento dos pacientes livre de doenças cardiovasculares. Isso aqui está comparando a revascularização e terapia médica. Você vê que a incidência de infarto, de evento coronariano agudo, não muda com o procedimento cirúrgico. Da mesma forma, não muda com angioplastia. A revascularização só muda a incidência de infarto na doença coronariana aguda. Nessa doença, angioplastia primária, angioplastia de resgate, angioplastia fármaco-invasiva, muda sim, porque você está diante de uma trombogênese gerada por um tubilionamento local. Você tem uma placa rota, você tem um trombo exposto, você muda a hidrodinâmica, você muda a exposição, né, da tríade de Vichy e você termina diminuindo trombose, recorrência de evento coronariano. Na doença coronariana crônica, o local que vai gerar a nova doença coronariana aguda não guarda relação com o local que se tem estenose. 75% das doenças coronarianas agudas acontecem em lesões não estenóticas, e que não significa que sejam placas pequenas. As placas podem ser enormes, mas elas estão bem remodeladas. Quanto mais remodelada, maior o risco de evento coronariano, porque o remodelamento, em grande parte, se associa com a inflamação da adventícia. Então, não é incomum que uma placa com fenótipo instável, de grande tamanho, que já não seja visível pelo luminograma, né, que seria a angiografia, cause uma doença coronariana aguda. Então, como é que eu vou adivinhar, a priori, onde colocar um enxerto para que esse enxerto esteja imediatamente após a oclusão coronariana? Não tem como fazer isso. Então, realizar teste para detectar doença isquêmica crônica não muda o risco desse paciente, a intervenção sobre isso não muda o risco dele ter doença coronariana aguda. O que é que de fato muda? Bom, se a gente conseguisse enxergar a carga aterosclerótica, a gente sim teria uma definição muito mais clara. Isso é o que vocês veem aqui no estudo PREDICT. Você pega esses pacientes, se você fizer um score de cálcio, por exemplo, você vai conseguir enxergar diferentes proporções de placa aterosclerótica. Então, você está vendo aqueles indivíduos entre 0 e 10 de score de cálcio tem uma curva de sobrevida muito melhor do que os indivíduos com maior score de cálcio. E aqueles com score acima de 1000, então, a chance dele vir a ter uma doença coronariana aguda é muito grande. Mas aí a pergunta óbvia que se tem que fazer, tá, e o que eu vou fazer de diferente nesse paciente? Bom, para que eu vou expor ele a tomar raio-x, a fazer um score de cálcio, se eu não vou fazer nada com essa informação? O Dallas Heart Study fez exatamente essa pergunta e separou justamente indivíduos diabéticos com score de cálcio maior do que 1000, os piores. Esses pacientes acompanhados durante 8 anos, e eles queriam saber quais das medidas modificáveis poderiam ter mudado o prognóstico. E o que eles encontraram foi associação com hemoglobina glicada, com LDL e com proteína C reativa. Vocês vejam também a proteinúria, também a taxa de filtração glomerular, mas esses são dois fatores, infelizmente, não modificáveis. Pelo menos nesse cenário, naturalmente, hoje nós temos pelo menos 2 terapias para diabetes que podem regredir a perda, mas não retornar à função. E duração de diabetes, que também a gente não tem como mudar. Mas se esses dois são suficientes, eu preciso cuidar desses dois. Então, no nosso paciente especificamente, eu preciso do score de cálcio acima de 1000 para buscar uma meta de LDL? Ou esse paciente já está dizendo para mim que meta eu tenho que buscar? Né? A pergunta se atrela a uma resposta.
Quando a gente vai pegar, vocês vão lembrar de uma publicação que foi Stephen Hefner, mais ou menos em 96, e que causou um grande impacto. O Stephen Hefner é um epidemiologista texano, e com o porte de dados da Finlândia, e foram exatamente esses dados, ele publicou no New England que ter diabetes ou ter infarto prévio era exatamente a mesma coisa em termos de risco cardiovascular. E isso, naturalmente, criou uma reação muito grande, especialmente dos colegas endocrinologistas, porque são doenças completamente diferentes. Como é que a gente pode dizer que são iguais? Mas, do ponto de vista pragmático, naquela curta janela de tempo, a associação parecia ser razoável. Então, várias diretrizes no mundo passaram a considerar diabéticos como prevenção secundária, as metas de prevenção secundária, houve uma grande mudança. E aí, estudos mais detalhados começou a discriminar o que era óbvio. As doenças são diferentes, elas não podem se comportar de forma igual. Aqui um exemplo, talvez a melhor definição, a melhor maneira de explicar quanto isso é verdade e quanto isso não é verdade, porque, de fato, é tanto verdade como não é verdade, é esse dado aqui. É o mesmo grupo que o Stephen Hefner observou, só que agora olhando durante 20 anos. Se nós cortássemos de novo, no mesmo ponto que ele cortou em 6 anos, vocês vão ver uma curva aqui de pacientes que nem é diabético e nem tem infarto prévio, né, incidência muito baixa. Você vai ver uma curva de pessoas diabéticas e com infarto prévio muito alta, e você vai ver no meio uma superposição de diabetes e infarto. Isso fez com que ele falasse o que falou, e isso prova que isso é verdade. Mas também essa mesma curva prova que isso é mentira. A partir de 6 anos, 7 anos de follow-up, o que aconteceu? Aqueles indivíduos que infartaram tiveram uma ascensão do risco muito mais lenta. Por quê? Porque no momento que ele infarta, a gente controla o colesterol, controla a pressão, identifica fatores de risco, faz ele parar de fumar, tenta impactar o estilo de vida, ele não tem por que acelerar a progressão, exceto na fase inicial, que isso eu vou explicar um pouco mais para frente, pelo próprio infarto. No entanto, o diabetes é uma doença inexoravelmente progressiva. Os tratamentos que nós dispunhamos, e agora alguma coisa se mudou nesse cenário, mas até muito recentemente, não mudavam a expectativa de vida. Então, o que acontecia é que esses indivíduos continuavam a progredir o seu risco ao longo do tempo. Com 20 anos de diabetes, que é o caso do nosso paciente, o fato dele ter diabetes exclusivamente e não ter doença isquêmica prévia, coloca ele num risco mais de 2 vezes maior do que os pacientes do mesmo ambulatório que não são diabéticos, mas tiveram infarto prévio. E aí eu pergunto para vocês, esse paciente aqui precisa fazer um score de cálcio para eu saber que ele é muito alto risco? Se ele tivesse um infarto prévio, você faria score de cálcio para tratar? Eu acho que não. Então, esse paciente, do ponto de vista de prevenção, ele já está na situação de muito alto risco. Isso não sou eu que acho, isso é uma contestação do mundo inteiro, as diretrizes do mundo inteiro. Na verdade, o ponto de corte que se utiliza é acima de 10 anos. Mas 20 anos de diabetes, acima de 10 anos de diabetes, gera um risco de 50% a 60% de morte ou infarto em Hã? 10 anos. 20 anos de diabetes, a gente está falando alguma coisa perto de 80% do risco. Quando a gente pega uma população de prevenção primária, aqui indivíduos que não têm infarto prévio, alguns têm diabetes, outros não, mas aqui essa é uma coorte publicada ano passado, com 524 mil pessoas, são 44 coortes reunidas entre 35 e 70 anos, nosso paciente se encaixa aqui. Esses pacientes foram acompanhados durante 40 anos. Foi comparado não HDL e colesterol, por representar melhor a soma das lipoproteínas que são aterogênicas, com o risco cardiovascular. E vocês vejam que há uma associação nítida e direta no risco de morte cardiovascular ao longo do tempo. Essa associação ela é quase linear e ela atinge o seu ponto de intersecção aqui em 2,6. Em 2,6 milimol, que equivale a 100 miligramas por decilitro de não HDL, essas curvas se cruzam. O que vale dizer que, provavelmente, uma meta para prevenção primária de não HDL de 100, o que equivale a uma meta de LDL de 70, zera ou aproxima de zero o risco médio cardiovascular. Eu estou tomando tanto cuidado com as palavras, vocês devem ter percebido, porque existem, naturalmente, dentro de cada verdade, existe
diversas possibilidades de mentiras escondidas. Uma delas é o desvio padrão que vocês vão ver aqui. Olha que quando a gente vai chegando nessa extremidade final, o desvio padrão ele se abre. Quando você pega aquele indivíduo que tem aqui em vermelho o NOH-HDL menor que 100, você vê que ainda existe um escape. Né? Existe sim um infarto, existe sim um risco de morte cardiovascular. E isso é natural. A doença aterosclerótica ela não é exclusivamente decorrente do colesterol. O colesterol é um componente causal muito importante, mas tabagismo, sedentarismo, obesidade, hipertensão, né? Um conjunto de inatividade, um conjunto muito mais amplo e mais recentemente, talvez isso vai se tornar uma realidade muito mais impactante no futuro, mais recentemente o uso de derivados de cocaína tem se tornado fatores de risco absurdamente potentes, mesmo naqueles que têm um LDL muito baixo. Na população como um todo, certamente seria muito mais seguro se a gente tivesse um LDL em torno de 70 para todo mundo. Mas isso aqui também tem uma outra nuance. Isso significa que eu tenho que prescrever medicação para colocar todo mundo com LDL em torno de 70? Ou significa que se você naturalmente tem um LDL em torno de 70, o seu risco de doença cardiovascular não vai ser maior do que o esperado para a média populacional? São coisas diferentes, né? De um lado, quando você naturalmente tem um LDL tão baixo, você nasceu com esse LDL tão baixo, você foi exposto a sua vida inteira a um nível de LDL baixo. Quando você intervém e trata, você está modificando um período na vida dessa pessoa. Você não está modificando um fenótipo dessa pessoa. Estudos baseados em hipercolesterolemia familiar, é uma doença monogênica, tem uma causa específica, um defeito numa partícula ou no receptor do LDL, chegou-se à estimativa que a partir de mais ou menos 6.200 miligramas por decilitro de colesterol acumulado ao longo da vida, você manifesta doença cardiovascular. Você consegue enxergar isso com clareza assim, se uma criança nasce com 620 de LDL, em 10 anos, 10 vezes 620, ele já tem doença cardiovascular. Então, as crianças com a hipercolesterolemia familiar homozigótica, aos 10 anos de idade, já tem infarto, já tem estenose carótida, já tem estenose de válvula aórtica, já tem doença coronariana. Essa é a regra. Mas, se essa pessoa tem, em média, 62 miligramas por decilitro de LDL, ele vai precisar de 100 anos para acumular esse mesmo tanto, a ponto de gerar doença cardiovascular. Então, esse slide mostra aqui para a gente que ter colesterol baixo é bom, em longo prazo, em torno de 70 seria perfeito. Isso é condizente com mais ou menos o que se estudou na paleontologia com relação ao LDL dos primatas e dos hominídeos. Isso é consistente com o LDL na infância, né? Reforçando esse conceito que eu acabei de comentar, dos 6.200, a Corte de Framingham separou indivíduos que tinham naturalmente um LDL mais baixo, aqui um LDL de 130, vocês estão vendo em verde, daqueles indivíduos que tinham um LDL induzido por medicamento. E você vê que a sobrevida é naturalmente menor naqueles com LDL induzido por medicamento, porque ele está exposto a esse tratamento durante 3, 4, 5 anos, no máximo, quando comparado com indivíduos que estão expostos a isso durante a vida inteira. Que mensagem eu levo para casa? Eu posso, então, atendendo esse senhor de 52 anos, voltar para o passado, né? Pegar aquele carro prateado lá, que eu já nem lembro o nome do carro, do filme de Volta para o Futuro, isso faz parte da idade, e voltar no passado e mudar ele geneticamente para que ele agora ele seja diferente? Claro que eu não posso fazer isso. Mas, por outro lado, eu aprendo uma lição muito importante. Qualquer modificação de fator de risco precisa de tempo. E a associação entre intensidade e tempo é uma associação de mesma magnitude. Reduzir intensivamente o LDL durante 2 meses não serve para nada. Reduzir durante um período prolongado é essencial. Então, quanto mais cedo eu começo a terapia hipolipemiante, menos intensiva ela vai precisar ser, porque você vai chegar num limiar mais tardiamente. Quanto mais tardio eu inicio a terapia hipolipemiante, seja tardio pela presença de manifestação, seja tardio pela idade, mais intensivo vou terminar tendo que ser. E isso faz com que a gente use mais ou menos essa regra, isso é a estratégia no mundo inteiro, porque essa é uma estratégia baseada na visão do médico, né?
O paciente chega no nosso consultório, ele já chega portador de uma condição. Então, você, no seu consultório, decide quem vai tomar uma terapia polipemiante muito intensiva, quem não vai tomar, quem vai tomar uma moderada. Se o cenário fosse, não, você não é mais o médico que está no consultório que vai receber esse paciente de 52 anos, você é o ministro da saúde, num país sério, e você vai decidir pela população. Essa abordagem seria ideal? Provavelmente não. A abordagem ideal seria o que foi feito em Carelha do Norte, na Finlândia. Você deveria pegar todas as crianças do país, fazer uma modificação de comportamento, estruturar a família dessas crianças, se alimentar de forma saudável, se exercitar de forma saudável. E, como aconteceu em Carelha do Norte ou na Finlândia, você reduziria o risco cardiovascular em 70%. Mas você não é um ministro da saúde, você é um médico que está recebendo um paciente que já foi exposto a uma vida inadequada ou desregrada durante muitos anos. Como você separa quem vai ser mais agressivamente tratado, menos agressivamente? Você usa uma plataforma baseada em risco. Você estima o risco e você trata baseado no risco. É isso que a gente faz. O nosso paciente é diabético e eu falei para vocês que ele é diabético há 20 anos. Então, ele já passou por duas fases. Ele está talvez na terceira fase, provavelmente, da doença. A primeira fase, que deve ter se iniciado na adolescência dele, esse indivíduo ele ainda era normoglicêmico, mas ele já estava com excesso de peso e ele já tinha resistência à insulina. Tendo resistência à insulina, ele já tinha um efluxo de ácido graxo do tecido adiposo, ele já tinha, ao longo do tempo, inflamação do tecido adiposo e alteração da produção das adipocinas, com redução de adiponectina, aumento de leptina, resistina, tudo isso. Estresse oxidativo, inflamação, ele já tinha esteatose hepática. Esteatose essa que não é só hepática, né? Pancreática, entérica, cardiovascular, cardíaca. Já tinha dislipidemia heterogênica, HDL baixo, LDL pequeno e denso, triglicéridos um pouco aumentado. E ele ficou assim durante 10, 15 anos, até mais que isso. Em determinado momento, o pâncreas dele não deu conta de manter essa hiperprodução de insulina, ele ficou hiperglicêmico. E a gente aí fala, agora ele é diabetes de início recente. É um diabetes de início recente no indivíduo que tem obesidade há uma década ou mais, já traz com ele um legado metabólico, um risco cardiovascular aumentado. Só que aqui ele passa a ter também aumento de trombogênese, glicotoxicidade da hiperglicemia, e ele fica aí mais uma década ou pouco mais. Depois desse período, ele então, já em falência completa de células beta, ele passa a necessitar de terapia com insulina, que é mais ou menos o estágio do nosso paciente. A maior parte desses pacientes já estão no momento onde eles perdem, por desautonomia, por hiperglicemia prolongada, eles têm o que se vem a chamar de síndrome de Cryer, ou seja, esse paciente ele tem uma desautonomia persistente. Ele tem glucagon alto, cortisol alto, glicemia alta, mas se você fizer hipoglicemia nele, ele não aumenta o nível de catecolaminas, não aumenta glucagon, não aumenta cortisol, porque ele não percebe isso mais. E aí ele passa a ser a terceira fase, uma fase onde o risco cardiovascular é proibitivo. O nosso paciente já está aqui, exatamente aqui. Então é um paciente de muito alto risco, apesar de não ter cara. Para brincar com vocês, com a percepção, como é complexa essa percepção, eu vou apresentar um outro caso clínico para vocês pensarem junto comigo. Imaginem, o paciente é exatamente o mesmo, só que no cenário A ele tem 40 anos, no cenário B ele tem 65 anos. Ele não tem eventos cardiovasculares, ele tem obesidade visceral, ele tem a tríade lipídica, tem a dilipidemia heterogênica, tem pressão alta, então ele tem síndrome metabólica, ele tem diabetes, mas o diagnóstico dele é recente, ele está tomando só metformina, com a glicada controlada, está com LDL de 100, tomando rosuvastatina, e a taxa de fração glomerular de 84. Qual dos dois pacientes tem um risco mais alto? O paciente de 40 anos ou o paciente de 65 anos? Se vocês estivessem atendendo esse paciente, qual dos dois pacientes você consideraria um risco mais elevado? Em qual dos dois pacientes você sentiria mais urgência em fazer uma terapia mais intensiva para prevenir risco? Eu acho que vocês optariam, ou grande parte de vocês, por reconhecer como alto risco o de 65 anos. Vocês estão errados? Não, vocês não estão errados. Vocês estão certos.
Se vocês aplicarem o score de KPDS, que é um score que prevê risco em 5 anos, você pode estimar para 10 anos, você pode estimar para mais ou menos esse período, esse paciente teria um risco de infarto de 35% ou morte cardiovascular, ou doença cardiovascular, aos 65 anos, aos 40 anos ele teria um risco só de 9%. Então você está certo quando você pensou que o risco é maior no indivíduo mais velho, mas você também está errado. Naquele indivíduo mais jovem, ele tem uma provável perda de 8 anos de expectativa de vida, enquanto no indivíduo mais velho você vai ter uma perda de somente 4 anos de expectativa de vida. Então, do ponto de vista de longevidade, ou se você olhar o risco ao longo da vida, o indivíduo de 40 anos é um indivíduo de mais alto risco. Se você olhar num curto espaço de tempo, em 10 anos, o indivíduo de 65 anos é um indivíduo de maior risco. Isso tem uma finalidade de estar aqui. Isso é para que a gente sempre pense em risco atrelado ao tempo. É relevante um indivíduo de 40 anos eu me preocupar com o risco de infarto nos próximos 10 anos? Isso só é relevante se esse indivíduo tiver fatores de risco muito potentes. Por que então eu faço prevenção aos 40 anos? Porque eu não quero que ele infarte aos 55. Eu não quero que a idade média, eu não quero que ele infarte aos 60 anos. Eu não começo a terapia polipemiante aos 40 anos para ele não infartar aos 45. Quando a gente projeta o risco em curto espaço, a gente vai enxergar somente uma janela de tempo onde não haverá o evento. Então, nosso paciente, aos 52 anos, é possível que, eu aplicando ainda o KPDS, eu não enxergue o risco real. Provavelmente, ele deve ter perdido 10, 12, 15 anos de expectativa de vida, se eu tivesse como enxergar o impacto na sua vida inteira. Então, considerando isso tudo em conjunto, essa é a última diretriz de prevenção primária que nós temos, a diretriz norte-americana, publicada ano passado, a gente não tem como calcular esse colesterol e score, essa soma de colesterol ao longo dos anos, e a gente faz uma aproximação disso estimando o risco. Né? Então, você aplica um score de risco, aqui o sugerido menor do que 5% em 10 anos, você considera que esse indivíduo não acumulou um volume de risco suficiente. Acima de 7,5, você considera que ele já acumulou um risco bastante suficiente para você ter um tratamento mais intensivo. Entre um e o outro, você julga conforme características, discussões, mas, em geral, é considerado uma situação borderline. Nessa turma aqui, você ainda reclassifica o risco, caso ele tenha uma dessas características, ou seja, você pode considerar um score de cálcio 0, você pode considerar não usar estatina num curto espaço de tempo, isso é uma possibilidade. Se ele tiver história familiar de doença coronariana, se ele for tabagista, se ele tiver um score de cálcio maior do que 100, você pode, inclusive, pensar na intensidade disso. E se tiver uma expectativa de risco maior do que 20%, aí, sem sombra de dúvida, é um indivíduo que precisa de um tratamento intensivo de redução do LDL. O nosso paciente está onde? Ele estaria aqui. Ele sai completamente do ASCVD, ele vem direto para a classificação como diabético, ele tem entre 40 e 75 anos, muito embora esse limite de 75 anos seja uma regra pouco lógica do ponto de vista clínico, ela é baseada só no delineamento dos trials. Se esse indivíduo tem 75 anos ou 76 anos, mas é funcional, não tem sarcopenia, tem uma expectativa de vida razoável, ele deve ser considerado igual, na minha opinião. E o nosso paciente, ele está nessa classe, ele já teria indicação de estatina, pelo menos moderada, mas você tem que considerar outras coisas. Longa duração do diabetes, mais de 10 anos. O nosso paciente tem. Nosso paciente, na verdade, tem bem mais do que 10 anos de tipo 2. Seria 20 anos para tipo 1, mas o nosso paciente tem mais que isso. Né? Albuminúria, a gente não tem o dado. Taxa de filtração glomerular também não é o caso. Não tem evidência de retinopatia e neuropatia ou de doença arterial periférica, mas ele já se encaixa no indivíduo de muito alto risco. Dessa forma, a terapia hipolipemiante, sem sombra de dúvida, precisaria ser intensificada. Vocês lembram, ele estava com LDL de 100. A gente precisaria de uma meta mais intensiva para estar fazendo alguma coisa mais bem feita com ele. Ele deveria estar com LDL em torno de 70, pelo menos. Né? É o que a gente tem hoje como aconselhável. Eu perguntei para vocês também se a pressão 14/8 deveria ser corrigida. Onde a gente tem evidência para buscar com isso. O último estudo que testou isso em população diabética foi o estudo ACOR. O ACOR tinha 3 pernas, se vocês lembram, onde testaram se
Uma redução da glicemia intensiva é melhor do que a redução de glicemia menos intensiva, se a redução de pressão intensiva e se o uso de fibrato modifica. Nenhum dos três perguntas, das três hipóteses, se revelaram confirmatórias e há, especialmente com relação à pressão arterial, mas uma possibilidade de ter um poder de estudo insuficiente para a pergunta. Mas a evidência presente no dia de hoje é essa aqui. O controle intensivo, ou seja, a pressão menor do que 120 por 80, não foi melhor do que 140 por 80 para o desfecho primário, encerrando o estudo. Nos desfechos exploratórios nominais, você encontra significância, mas ainda assim com NNT de 476, ou seja, eu tenho que tratar 476 pessoas com a pressão de 120 por 80 comparado com 140 por 80 para ter um benefício. Isso é uma situação muito difícil. O estudo com poder subótimo faz com que todas as pessoas critiquem e queiram fazer algo diferente, mas não tendo nada muito diferente, o que é que o mundo inteiro fez com relação a essa informação aqui? Uma solução intermediária. Então, você vai ver as diretrizes da ADA, da Cidade Europeia, todas as diretrizes para diabético falam em 13 por 8, é uma solução mais ou menos de Minerva, mas não é baseada em evidência. O que a evidência que se tem para construir com isso está em andamento, é um estudo chamado Optimal Diabetes, é um estudo brasileiro, coordenado pelo PB Wanger, aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, a gente e vários colegas no país inteiro estão participando, é um estudo para 9.000 pacientes, é possível sim que a gente mude esse cenário, ou que a gente confirme o ACOR. Por que tanta pressão com relação ao ACOR? Por conta do sprint. Vocês também conhecem o sprint. O sprint tinha como critério de exclusão não diabetes, né? Tem que não, qualquer indivíduo diabético não poderia ser incluído no sprint. O sprint mostrou 12 por 8 melhor do que 14 por 8, embora haja uma certa discussão a respeito do método de medida de pressão arterial, tirando completamente o médico, tirando um pouco desse efeito de aumento da pressão do médico, e se pergunta se 12 por 8 sem médico não é igual a 13 por 8 com médico. É uma possibilidade. Mas a angústia ela é tão natural que vocês vejam, no Diabetes Care, uma revista de fator de impacto 16, uma revista espetacular, publicou uma meta-análise juntando dados do sprint com dados do ACOR, para fazer uma meta-análise. É como se você juntasse água e óleo e tentasse ver o que é que dá. Você vai olhar água e óleo. Quando eles fizeram a meta-análise, o desfecho primário dos dois juntos dá redução de risco. Mas vocês vejam, aqui em cima, diabético é somente o ACOR. Aqui embaixo, não diabético, é somente o sprint. Então, como é que eu posso extrapolar duas doenças tão diferentes para o tratamento que vai servir para as duas doenças? Então, não faz nenhum sentido. É uma meta-análise que é uma dessas coisas que acontece e a gente não consegue explicar. A verdade é que a gente usa hoje como regra 13 por 8, mas a gente usa isso baseado em bom senso. Esse paciente, infelizmente, não teve essas mudanças feitas no tempo certo, na maneira certa, e pouco mais de 6 meses depois da consulta, ele voltou. Mas ele voltou agora com dor precordial. A primeira que ele teve foi desencadeada num esforço, começou na mandíbula, perdão. Depois, cefaleia, ele tomou um analgésico, dipirona, isso ficou bem, ele ficou em casa. No dia seguinte, ele teve outra dor, só que mais irradiada por mento. Ele tomou dipirona, não melhorou, ele desconfiou que tinha alguma coisa errada, ele foi ao pronto-socorro. Esse é o raio-x de tórax dele, não havia congestão, ele estava com pressão um pouco mais baixa, frequência alta. E o que a gente percebe aqui, na verdade, já é uma perda de R na parede inferior que não era tão clara e um infarto evoluído na parede anterior. Isso foi a surpresinha que esse paciente trouxe para a gente. Provavelmente já estava tendo um evento recorrente. Nós fizemos o cateterismo desse paciente, vocês estão vendo aqui a coronária direita dele. E vocês vão ver agora a coronária esquerda dele. Essa é uma daquelas perguntas que faz a gente pensar, para que existe coronária, né? Com tanta coronária obstruída e ocluída como esse paciente não tinha disfunção sistólica, mas coronária é um exercício de humildade. Todo dia eu vejo coronária há 26 anos e eu todo dia aprendo com coronária. Esse paciente tinha uma cintilografia com dipredamol negativa. Isso significa que ele não tinha estenose de jeito nenhum. Ele provavelmente já tinha estenose balanceada. Ele tinha provavelmente uma perfusão
semelhante, ruim e semelhante em todas as paredes. Esse é um dos problemas da cintilografia com dipridamol. Você enxerga perfusão, você não enxerga isquemia, né? Talvez se fosse feita uma cintilografia de esforço, poderia ter sido dado diagnóstico. Talvez se tivesse sido feito um eco de estresse, teria sido chegado ao diagnóstico. Mas será que se tivesse feito, tivesse intervido naquele momento, teria mudado o risco desse paciente infartar? Provavelmente não. Esse paciente, cada paciente que infarta tem, em média, 10 placas com fenótipo instável, em média. Quando ele infarta, ele tem o home de leucócitos, ele atrai leucócitos para o coração para cicatrizar o músculo e, na verdade, intensifica as lesões inflamatórias, por isso ele tem um aumento de incidência de infarto nos primeiros 2 anos, mais ou menos, pós-infarto. Nós repetimos a cintilografia com dipridamol, nesse caso, com outra finalidade, vocês estão vendo, desapareceu a parede inferior, a ponta da parede anterior, que fez aquele supra, foi que causou esse estrago inteiro. Nós fizemos um PET e não havia viabilidade na parede que estava isquêmica, então a gente tinha essa circulação colateral da coronária direita, que não valia muito a pena ser mexida, mas tinha uma descendente anterior com lesão grave, enfim, um paciente que já teria necessidade de tratamento por revascularização. O paciente, na ocasião do infarto, que é o tema de hoje, ele teve uma redução do LDL, essa coleta de 82 foi intrahospitalar, e isso é natural na fase aguda do infarto, primeira semana de infarto, existe uma redução do LDL por aumento do consumo de colesterol, mas ele, uma semana depois, já no ambulatório, 15 dias depois do evento, já tinha o seu LDL de 100 novamente. E agora? Os dados que vocês têm, meta seria? Ele deveria ter uma meta de 70, ele não estava na meta de 70. E agora? Ele deve ter a meta de 70? Agora a gente volta atrás da meta de 70? O que é que a gente faz com esse paciente para tentar atenuar o risco cardiovascular dele? O que se recomenda no primeiro ano do inibição plaquetária, esse é o tradicional, e depois disso, o que é que eu faço? Depois disso, a gente insiste em mudanças de estilo de vida, isso que está em todas essas diretrizes. A gente insiste em atividade, mudar a atividade física, uma dieta saudável, redução de peso. A gente utiliza terapia antiplaquetária, e aí, em longo prazo, como recomendação tradicional, aspirina, e se não for possível, clopidogrel. E com terapias médicas adicionais, terapia polipermeante mais intensiva, terapia antihipertensiva mais intensiva e controle glicêmico. Nesse caso, o paciente já é prevenção secundária, a gente pensaria em inibidor de SGLT2 e agonista de GLP-1. E vocês vejam como é complexa, né, essa subcategorização dos pacientes. Esse é o mesmo paciente com 6 meses de diferença. Agora a gente está pensando numa meta muito mais intensiva, agora a gente está pensando em usar 2 classes de medicamentos que a gente não pensaria antes. Será que esse é o exercício mais correto? O que mais eu tenho de possibilidades terapêuticas, além do tradicional? Nós temos a possibilidade de manter a aspirina e clopidogrel, isso foi testado, como você sabe, em condições clínicas, foi testado pelo menos 2 vezes, e a despeito de haver uma redução de risco, havia um aumento do risco de sangramento. A mesma coisa aconteceu com a aspirina ticagrelor, isso foi testado até mais recentemente. Há mais ou menos um equilíbrio entre redução de risco cardiovascular e aumento de risco de sangramento. Então, a dupla inibição plaquetária em longo prazo perdeu um pouco força por conta da repetição. E tem outros estudos, como Vorapaxar, tem estudos diferentes mostrando resultados razoavelmente parecidos. Mais recentemente, a gente viu uma abordagem diferente. Bom, ao invés de dobrar ou de aumentar a quantidade de antiplaquetários, você pode associar um anticoagulante, nesse caso a rivaroxabana, com aspirina, e pareceu que essa associação é melhor em longo prazo. Esse é o estudo COMPASS. E a gente viu também, recentemente, o canakinumab, um anticorpo monoclonal anti-interleucina 1-beta, também mudando a recorrência de eventos. Bom, isso aqui é o que se tem de mais recente, e o que se tem de mais tradicional está por aqui. Veja que para redução de mortalidade, os 3 ingredientes mais contundentes, ou até o presente, já estão presentes aqui. A gente tem agora com o COMPASS uma possibilidade de adição, mas a gente já tinha as ferramentas bem delineadas aqui.
Então, esse paciente tinha a possibilidade de ter sido feito alguma coisa. Como o nosso tema hoje é falar de terapia polipemiante, e vou mostrar para vocês que argumento eu tenho para buscar uma meta e como chegar a uma meta nesse paciente. A gente tem, isso aqui são vários estudos, é o conjunto do que se tem até o presente, e a gente vê nitidamente duas linhas de regressão, uma linha de prevenção secundária, uma linha de prevenção primária. As duas se mostram nitidamente associadas, ou seja, quanto mais eu reduzo o LDL, mais eu reduzo o risco cardiovascular. Essa é uma das verdades com relação a todos esses estudos. Quanto mais baixo o LDL atingido, mais baixo o risco. Segunda verdade, as inclinações são diferentes. Quando eu pego a curva de prevenção secundária, para a mesma redução do LDL, a redução de risco absoluto é maior. Quando eu pego prevenção primária, a mesma redução de LDL, a redução do risco absoluto é menor. A redução do risco relativo é igual, mas isso para cada 39 miligramas por decilitro que eu reduzo de LDL, eu reduzo 21% do risco relativo, ou 1 milimol, 21% de redução do risco relativo. E isso equivale em todos os momentos, em todas as fases, só que 21% de redução num risco alto é muita coisa. 21% de redução no risco baixo é pouca coisa, né? Essa é a lógica que se tem aqui. Mas tem uma terceira verdade. Olha que mesmo dentro do que a gente chama prevenção secundária, eu tenho grupos de indivíduos com risco completamente diferente a despeito de um LDL parecido, né? Se eu pego o post-trial, o grupo tratado cirurgicamente, comparo com o braço pravastatina do Pruvit, eu estou vendo indivíduos com nível de LDL parecido. Mas o post-trial tinha um risco de evento, risco absoluto maior. Então, mesmo prevenção primária e secundária não é suficiente para subcategorizar as pessoas. Na prevenção secundária existem ingredientes que devem nortear um paciente como muito alto risco e alto risco. Isso implica a necessidade de um outro conceito. Não basta a gente considerar a prevenção primária e secundária. Na secundária existem mais de uma categoria e na primária existem indivíduos que vocês vão ver em prevenção primária. Vocês podem pegar, por exemplo, o CARDS, que está nessa situação, onde o risco médio é maior do que o indivíduo de prevenção secundária. Então, essa divisão primária e secundária ela não é mais perfeita. Ela não deve mais ser utilizada como uma regra máxima. Há uma variação muito grande no risco mesmo nesse intervalo. Quarta verdade, quanto mais baixo, menor, mas isso era verdade até 60 miligramas por decilitro, porque nessa era de tratamento, seja por cirurgia, estatinas, etimib, o que se pôde usar, a gente conseguia chegar no máximo a 54, 55 de redução do LDL. A gente não tinha como testar essa hipótese com reduções mais expressivas. Ainda falando sobre a questão da heterogeneidade, essa é outra maneira de olhar isso. Vocês vejam uma regressão muito boa. Isso aqui é um spline, né? É uma regressão que ele tem 3 nós, mas ele consegue estimar que isso aqui é mais ou menos uma reta. Mas quando a gente transforma isso aqui numa regressão polinomial, você enxerga em 3 dimensões. Então, você não tem mais só abscissa ordenada, você tem abscissa ordenada e você tem um outro ancho aqui. Você veja, quanto mais eu reduzo o LDL, mais eu reduzo o risco. Perfeito? Só que isso é muito mais importante para algumas pessoas do que para outras, não é? Essa é a explicação. Então, quanto mais percepção de risco eu tenho nesse indivíduo, maior o impacto da redução do risco absoluto. Esse é um estudo pequeno, mas ele fez uma coisa que nenhum outro estudo fez e não tem nenhuma outra forma mais didática de mostrar o que ele fez. É uma coorte de 770 pacientes, todos tratados e bem tratados em longo prazo para as metas específicas de cada um. Então, tinha um grupo de risco intermediário e estava com estatina para uma meta de 130. Tinha um grupo de alto risco com a meta de 100, todos na meta. Tinha um grupo de muito alto risco, uma meta considerada de 70, todos na meta. Ao longo do follow-up, o que se observou é que naqueles indivíduos de alto e muito alto risco, existe um escape de risco muito alto. O risco residual permanece alto. E esse estudo trouxe a seguinte pergunta: será que a gente tem que ficar preso à regra dos 30? Ou seja, eu uso 130 para intermediário, então eu tiro 30, 100, eu tiro 30, 70, porque é mais ou menos isso que aconteceu, né? A gente não fez um trial para determinar exatamente qual seria a meta de LDL para cada uma dessas situações. A gente seguiu um alinhamento
intuitivo, aritmético, talvez porque nosso pensamento ele seja naturalmente aritmético, não seja polinomial ou logarítmico, né? E isso criou essa distorção. Então, fez a gente repensar se esses grupos estariam usando metas adequadas. Nosso paciente foi tratado para a meta de 70 e ele voltou com LDL de 70. Estava tratado com rosuvastatina 20 mg dia. Será que isso é o que é orientado? Não. O que é orientado hoje, isso até foi orientado em 2017 pela primeira vez, mas agora, ano passado, foi de novo publicado na outra diretriz. Esse já seria um indivíduo de muito alto risco, ele tem doença coronariana e ele é muito alto risco. A meta de LDL dele devia ser de 50 e não mais de 70. A meta de não HDL é de 80, aí sim a diferença é mais ou menos 30. Esse paciente não estava na sua meta. Se nós pegássemos a mesma diretriz de 2017, uma diretriz do ACE, da Associação Americana de Endocrinologia Clínica, esse paciente também estaria na meta de 55. Eles consideram doença cardiovascular estabelecida, mais diabetes, ou doença cardiovascular e doença renal, ou HF heterozigoto, todos eles com a meta de LDL menor que 55. Então, nosso paciente, visto do ponto de vista endocrinológico, também estaria na meta. Se a gente pegar a diretriz mais recente, a diretriz europeia, esse nosso paciente estaria aqui. Ele seria um diabético com lesão de órgão-alvo e mais de 10 anos. Então, na verdade, mesmo antes dele ter doença cardiovascular, a meta dele já deveria estar em 70, segundo a última diretriz europeia. Será que se 5 anos atrás, ou 6 anos antes desse episódio, a gente tivesse tido esse tipo de orientação, na verdade 10 anos, né, porque ele já tem 20 anos de diabetes, ele estivesse nos últimos 10 anos com a meta de LDL de 70, será que ele tinha chegado onde chegou? É possível que sim, mas é muito mais possível que isso tivesse tido um efeito de retardação. Agora ele já está aqui, né? Agora ele já está nessa situação onde se recomenda uma redução de LDL de 55. Onde está a evidência que leva de 70 para 55? Bom, as evidências começam mais ou menos por aqui, é o IMPROVE-IT, um estudo que arrolou pacientes com doença cardiovascular recente, doença coronariana aguda recente, e foram tratados os indivíduos com simvastatina mais ezetimibe versus simvastatina isoladamente. E aqueles indivíduos que estavam, a despeito de uma dose mais baixa de estatina, estavam usando ezetimibe, tiveram uma redução de LDL mais potente, uma redução que próxima a 50 mg/dl, e com isso tiveram redução maior, 9% de redução do risco relativo de eventos coronarianos. Quando se separa os diabéticos, esses 9% vira 14%, isso muito provavelmente por ezetimibe funcionar de forma mais potente nos indivíduos diabéticos, já que isso aqui é redução de risco relativo. Isso, mais recentemente, ficou confirmado, agora usando terapias mais potentes, 2 anticorpos monoclonais, o evolocumab e o alirocumab, com metas já mais arrojadas, mostrando que algo entre 40 e 50 pode ser ainda melhor do que algo próximo de 70. Então, vocês vejam uma redução de 15% do evento primário no estudo Fourier, uma redução de 15% no estudo Odyssey, e isso é bastante consistente, mostrando que há sim uma possibilidade de ir além de uma meta de 70. Isso é bastante razoável. Eu falei para vocês que aquela regressão se pastava em 60 mais ou menos. O Fourier mostrou para a gente que essa regressão pode ir mais longe. Há uma possibilidade de você continuar tendo benefício numa redução mais expressiva. Mas, naturalmente, o Fourier não tinha poder estatístico para testar essa extremidadezinha que você vê, é uma abertura do intervalo de confiança, porque a população que chegou a isso não é uma população muito grande. Depois a gente vai te mostrar uma evidência de que isso é verdade, mas baseado num conjunto maior de análises. Em subanálise do estudo Fourier, o nosso paciente também mostraria um perfil de mau benefício. Quando separaram indivíduos que tiveram infarto menos de 2 anos ou mais de 2 anos, e por que 2 anos? Porque hoje se interpreta que o efeito da doença coronariana aguda, a classificação como pós-evento agudo, dura mais ou menos 2 anos. Se vocês pegarem o último estudo que testou isso, o Atlas, um estudo que fez terapia pós-infarto durante 2 anos. O primeiro que a gente fez isso, o ISIS-2,
a gente fez isso durante um mês. A gente achava que chamava doença coronariana aguda no primeiro mês. Então, a compreensão hoje é mais ou menos em torno de 2 anos. Então, com menos de 2 anos, a redução do risco relativo é muito mais potente, você só precisa tratar 35 indivíduos para se conseguir o benefício. Com mais de 2 anos, a redução do risco relativo é menor, e aí você precisa tratar maior número de pessoas. Então, nosso paciente tem ainda essa característica. Tem mais características nele. Ele é um doente multiarterial. Ele tem todos os 3 circulações coronarianas com lesões muito graves. Esse é um grupo que tem a redução do risco relativo bastante mais intenso. E entendam assim, você pode enxergar isso de uma outra perspectiva. Você pode enxergar isso como, em vez de pensar em presença de placa, pense em tempo de exposição ao nível de colesterol elevado. Ele tem múltiplas placas porque ele tem um tempo de exposição ao nível de colesterol muito elevado. Então, eu teria que reduzir muito o LDL para conseguir frear esse limiar que ele já manifestou. Né? Então, a presença da doença multiarterial só mostra que ele está exposto há muito mais tempo a esse nível acentuado. Ele não tem doença arterial periférica, mas se o tivesse, a gente também identificaria. E a razão para isso não é a complicação da artéria periférica, mas o marcador potente que é a doença arterial periférica, de doença coronariana, de doença cerebrovascular. Nessa análise, a Jennifer Hobson mostra para a gente quando é que é muito relevante você tratar os indivíduos com uma meta tão agressiva. E vocês veem um limiar, que é o limiar de muito alto risco. Esse limiar ele é adquirido em doença cardiovascular, doença renal e diabetes, é adquirido em doença cardiovascular e doença renal, é adquirido em doença coronariana aguda em menos de 3 meses, é adquirido em doença arterial periférica, mais de 65 anos, enfim. Essas são as situações onde o limiar de muito alto risco é adquirido. Nessas situações, você tem um NNT menor que 50 para usar um dos anticorpos anti-PCSK9, por exemplo. Então, você tem sim um benefício muito claro. Esse é o grupo que a gente tem que pensar e tem que tratar agressivamente. Um último elemento que eu gostaria de trazer vocês, fazer vocês pensarem a respeito disso, é que a gente aprendeu da década de 50 do século passado para cá a analisar todos esses trials do ponto de vista das curvas de sobrevida, né, das curvas de Kaplan-Meier. E eu não sei se vocês já chegaram a se questionar por que a gente fez isso. Essas coisas vão sendo, né, incorporadas. A razão para isso é porque evento cardiovascular é um desfecho categórico, né? Você ou tem infarto ou não tem infarto. Você não tem 1/3 de infarto, 1/4 de infarto. Não é uma variável contínua. Então, quando você compara 2 grupos de variáveis categóricas, você tem muito menos robustez para detectar pequenas diferenças. Quando eu comparo tempo até evento, eu tenho uma variável contínua. Eu posso contar, foram 30 dias, 3 horas, 20 minutos, 10 segundos. Aí eu tenho uma comparação muito mais potente estatisticamente, só que eu tenho um problema de usar as curvas de Kaplan-Meier, que é considerar somente o primeiro evento. E isso é um problema porque, na prática, isso não é realístico. 54% dos pacientes que manifestam doença coronariana aguda têm mais de um evento recorrente. Então, a maioria das pessoas não para no primeiro infarto. Ele tem infarto, ele volta a ter alguma coisa no intervalo de 5 anos. Isso aqui é dados do estudo GRACE. Se você quiser ter ideia de quanto isso é importante, no Brasil, o Paulo Lotufo fez, aqui no Hospital Universitário da USP, mostrou em pacientes com angina instável, infarto sem supra, a possibilidade de morte ao final do primeiro ano de quase 20%. Esse estudo ele teve uma possibilidade de sofisticar ainda mais isso. Ele tirou o primeiro ano pós-infarto por possibilidade de trombose de estente, insuficiência cardíaca, enfim, complicações terciárias, né? Prevenção terciária. Então, aqueles indivíduos que sobreviveram no primeiro ano foram acompanhados durante mais 3 anos. E o que eles viram, que nesses 3 anos, 1 em cada 5 morreu de doença cardiovascular, ou morreu por todas as causas. Então, o risco cardiovascular em sobrevivência de infarto é muito alto. Isso se deve muito a eventos recorrentes. O próprio Furrier, se a gente não tivesse usado a abordagem Kaplan-Meier, ao invés da gente pegar dos 1.907 eventos, eu teria mais 1.300 eventos para contar, eu teria mais 376 eventos para contar, se eu contasse o terceiro, e 293 pessoas que tiveram entre 4 e 11 eventos. Então, você faça a conta rápida, você vai ver que aqui a gente está perto de 5.000 eventos ao invés de 2.900 eventos. Então, há uma subestimação do efeito do que se faz.
Como é que eu faço agora? Não tenho como voltar atrás. Não tenho. Eu continuo usando o Kaplan-Meier por conta da robustez estatística. O que eu faço é tiro a variável tempo e aí eu comparo os dados brutos, o que vocês estão vendo aqui, considerando todos os eventos adicionais, você tem uma redução de 26% e não de 15%. Esse é o benefício total da terapia. Esse provavelmente é o efeito total que se pode ter. Então, quanto maior o número de eventos, maior é a redução do risco relativo. Ou seja, reduzir 4 eventos, você reduz em 40%. Reduzir um só evento, você reduz em 15%. Pacientes, naturalmente, manifesta o evento mais uma vez, e o que você faz isso de novo? Então, se o nosso paciente voltasse com mais um evento coronariano, o que eu faria de novo? Quanto mais evento coronariano ele tem, mais eu tenho uma possibilidade de benefício, ou seja, mais eu estou reconhecendo ele como alto risco, mais eu estou identificando ele como de alto risco. Então, mais uma razão para eu tratar ele de forma mais intensiva. Então, se ele manifestasse novamente, eu deveria me preocupar mais ainda, não só porque a minha terapia estaria sendo insuficiente, mas porque ele era de fato muito mais alto risco do que eu julgava que ele era. Eu tinha comentado que eu traria isso para vocês. Isso aqui é uma meta-análise feita pelo Marco Sabatini, onde ele pega justamente o conjunto desses estudos, o FUR, o REVIEW, o IMPROVE-IT, e juntos ele compara a variação entre 60 para 21 miligramas por decilitro, ou seja, 1 milimol de diferença, mas aqui já partindo de 60, partindo do fim, da extremidade daquela curva. E o que ele vê é que, como acontece acima dos 60, abaixo dos 60 é igual. A redução de 1 milimol reduz 21% o risco de eventos cardiovasculares, ou seja, esse limiar não existe. O benefício continua acontecendo. A pergunta não é se o benefício existe, a pergunta é quem precisa de um LDL tão baixo. Esse é meu último slide. A sugestão da diretriz europeia é que qualquer indivíduo que tenha no intervalo de 2 anos, por que 2 anos? Porque é o período de evento coronariano agudo, agudo, que ele tem um evento recorrente, deva ser considerado uma meta de LDL de 40 miligramas por decilitro. A razão para essa consideração é a possibilidade de você ter uma redução adicional do risco. Obrigado a todos vocês pela paciência, pela oportunidade, e agora estou disposto a conversar com vocês, caso vocês tenham alguma pergunta. Andrei, queria agradecer pela palestra excelente, maravilhosa. Eu acho que você focou, que eu acho que é uma das coisas mais importantes em vista do preço dos inibidores do PCSK9. Então, a gente tem que escolher muito bem os pacientes que vão realmente beneficiar, ou seja, quanto menor o NNT, mais benefício esses pacientes vão ter. Então, assim, eu acho que isso é importante a gente fazer na nossa rotina diária, a gente definir realmente quais aqueles pacientes que precisam do uso do inibidor do PCSK9. Então, realmente, assim, mostrar que o paciente que já teve infarto, o paciente que é multiarterial, o doente que é polivascular, realmente diminuir o NNT e você mostrar que realmente o inibidor do PCSK9 vai ter uma relação custo-benefício muito melhor. Então, acho que isso é muito importante para colocar, porque, às vezes, a gente não dá valor a esses fatores de gravidade e que muda totalmente a terapêutica. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o inibidor do PCSK9 veio para mudar a prática clínica e foi, assim, excelente, porque você mostrou que os pacientes de muito alto risco ou muito, muito alto risco, eles realmente se beneficiam bem com o inibidor do PCSK9. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta para fazer para você, que é assim, o uso do ezetimiba, você acha necessário realmente a gente fazer esse escalonamento para atingir a meta de LDL antes com ezetimiba, ou nos pacientes que têm condição financeira, Andrei, nesses pacientes de muito alto risco, você já indicaria a associação da estatina com o inibidor do PCSK9 para chegar à meta do LDL, aí no caso, abaixo de 50? Excelente pergunta, Patrícia. Obrigado vocês, porque a gente precisa de interação, o ser humano precisa de interação. Essa oportunidade para mim está sendo muito boa.
Como é que eu enxergo isso? Eu acho que, na verdade, o paciente... Isso é uma opinião, Andrei, não pessoal. Eu vou até dizer para vocês, alguns americanos, por exemplo, quem escreveu a penúltima diretriz americana pensa exatamente o contrário de mim. A última é meio termo. Mas, na minha opinião, o paciente não precisa de estatina, não precisa de ezetimibe, não precisa de anticorpo anti-PCSK9, ele precisa de meta. Então, a ferramenta a que serve é a que se ajusta. Então, se você precisa de uma redução de 10, 12% de LDL para atingir a meta que você julga que seja adequada, a ezetimibe é a droga de escolha. Porque você, mesmo que ele possa pagar, não tem por que você usar um medicamento mais caro se ele não precisa de uma meta mais arrojada. Mas se o paciente tem, por exemplo, a necessidade de uma redução de 50% a mais do LDL na dose máxima de estatina, não adianta você testar a ezetimibe nesse cenário. Você não vai conseguir chegar nisso. Então, é óbvio que isso é um pouco mais difícil se a pessoa não tem muita prática de usar, porque ele vai ter que ficar lembrando mais ou menos quanto reduz cada uma das coisas. Mas eu, pessoalmente, o que eu faço? Eu tento, na primeira vez que eu prescrevo estatina, já usar a dose e a combinação que vai ter o efeito que eu quero. Eu não titulo muito. E eu não titulo porque, na minha opinião, a titulação para cima tem um impacto negativo muito grande na cabeça do paciente. A titulação para baixo é fantástica, ele fica feliz com você. Então, se eu errar na mão e reduzir um pouco a mais, eu consigo voltar atrás e ele vai ficar feliz. Mas na terceira titulação que eu fizer, ele vai embora e não volta nunca mais. E eu perco a oportunidade de fazer o que eu tinha que fazer. Então, já existe assim, quase 200 mil pacientes testados com estatinas. A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, dá para você... Ninguém usa 4 estatinas, você usa uma, 2. Né? Os 2 anticorpos anti-PCSK9 têm efeito muito iguais com relação ao nível de redução do LDL. Você vai ter uma redução média de 50% acima. Ezetimibe, você vai ter uma redução média de 10, 12% acima. Então, você consegue intuir rapidamente. Então, essa é a minha opinião. Saiu o resultado do Evopax, né, que é o uso do inibidor do PCSK9 na síndrome coronariana aguda, e a gente viu a segurança, né, da droga, especificamente foi feito para isso, mas o percentual de paciente que não chega na meta só com estatina é absurda. E já está provado que exatamente nesse primeiro ano, né, Andrei, é o maior risco do paciente. Por isso que eu questiono realmente, vamos ficar protelando, né, o uso, vamos botar uma dose alta de estatina, se não responder, vou usar ezetimibe. Quando você viu, já passou esse 1 ano. E é onde o paciente está com maior risco de vida, entendeu? Então, o Evopax realmente me impressionou muito. O percentual de paciente é 90%, só consegue com PCSK9 e 10% sem PCSK9 atingiu a meta de LDL abaixo de 50. Então, assim, abaixo realmente... de 50 é difícil, é muito difícil. Pois é. É muito difícil. Mas aí você veja, assim, Patrícia, eu fiz questão de trazer um caso nosso, daqui do nosso ambulatório, para não ficar jogando culpa nos outros, né? O paciente está no nosso ambulatório, ele estava lá no nosso ambulatório todo esse tempo e a gente também não estava vendo. Eu acho que essa sensibilidade que você está trazendo, ela é fundamental. A gente, às vezes, você não enxerga o que está acontecendo porque o paciente não queixa, o paciente ele tem um jeito bom, tem um aspecto funcional bom, e aí você acha, não, ele agora estou avaliando ele em janeiro, teve férias, Natal, ele comeu muito, em junho ele vem melhor, aí a gente vai olhar, e é exatamente o que você está falando. A gente, mesmo quando você tem possibilidade de usar, ainda está no terreno de usar dose de estatina, você não faz isso que você está falando. Eu acho que é uma questão da gente de consciência mesmo. Só para reforçar o que você falou, você sabe que os dados nacionais são muito complicados. O tempo médio de uso de terapia polimerpimiante no Brasil é de 60 dias. Eu sei. Então, eu não estou falando de anticorpo anti-PCSK9, eu estou falando de tudo. É complicado. Agora, tem alguma pergunta das pessoas aí, Diego? André, primeiro parabéns pela excelente explanação aí. Eu estou vendo aqui todo mundo já no chat aqui, às vezes
A gente fica, Vamos só. aí você não está conseguindo ver aqui, mas muitas pessoas elogiando a aula, parabéns, todo mundo elogiando. Realmente foi muito bem explanado aí. E tem sim algumas perguntas aqui, tem algumas Vamos dúvidas só que eu passar vi. para as ponderações da Érica antes, Ah, para a gente desculpa. não. Estamos aqui. A Érica está aqui embaixo. Ei, Érica, bem-vinda. Você está muda, Érica, não estamos te ouvindo. Obrigada. Queria parabenizar o doutor Andrei pela brilhante arte. Opa! O Rafa tentou comer lá? Muito ruim, né? Tá me ouvindo, Tati? Vocês estão me ouvindo agora? Uhum. Oi? Estou te ouvindo, velho. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estou sim. Sim, estamos ouvindo, Érica. Pode prosseguir. Ah, pronto. Queria também agradecer a SBCC Espírito Santo, a figura da Tatiana, pelo convite que me fez. E eu acho que é importante a aula do Dr. Andrei pelo seguinte, ele focou muito que a gente tem que estratificar os pacientes, né? Às vezes o estudante chega no consultório e diz, doutora, o paciente está com LDL de 130, a gente vai tratar ou não vai tratar? Eu sempre pergunto, depende. Como é esse paciente? Qual o risco desse paciente? E muitas vezes a gente esquece isso no dia a dia, né? A gente não estratifica, esquece de reestratificar. Por isso que a aula foi brilhante nesse ponto. Eu queria fazer uma pergunta também para o doutor Andrei, que assim, eu faço imagem, né? Então, uma pergunta um pouco viciada sobre o score de cálcio, que eu acho que às vezes ele é subutilizado na nossa prática clínica, né? Mas tem algumas pessoas que defendem até ser mais liberal com o score de cálcio, não é a minha ideia, mas assim, de prescrever estatina apenas para aqueles pacientes entre intermediário e alto risco que têm alteração no score de cálcio. Você faria o score de cálcio, o paciente viria com ele negativo, você não entraria com estatina, ou teria um rigor menor com a LDL desses pacientes. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, doutor Andrei. Nossa, Érica, você caprichou na pergunta. Eu tenho amigos que eu respeito muito e que pensam exatamente assim, em vários. Vários. Tem o Mike Blaha, que é da Hopkins, pensa assim. Tem o Kuran Nazi, que está na Duke, que pensa assim. Tem o meu amigo Raulzinho, que pensa um pouco assim. Todos também concordam, porque são pessoas brilhantes, que essa é uma verdade para alguns cenários. Então, assim, no paciente diabético, isso não é tão óbvio, porque a progressão do risco é muito mais rápida. Então, quando você tem um score de cálcio zero, a maior parte dos estudos, o PREDICT é um deles, ele mostra baixo risco em 5 anos. Você tem agora uma subanálise um pouco mais recente, mas com poder não tão grande, de 10 anos. Mas a maior parte dos dados de risco é em 5 anos. No diabético, isso não é, os 5 anos não é igual a 5 anos do não diabético. A progressão do risco é mais acelerada. Então, você usar score de cálcio zero para não dar estatina em diabético, nenhuma diretriz adotou. Embora tenha publicações que sugiram que o risco seja baixo, você não vai encontrar isso em nenhuma diretriz. Em prevenção primária não diabéticos, que é aquela pessoa que se aplica o score de risco, você viu na diretriz de prevenção primária, a diretriz sugere que coloca como uma posição possível. Você pode fazer essa escolha sim. Se o paciente tem aquela faixa de risco entre 5% e 7,5%, ou seja, aquela faixa intermediária, você pode sim, o score de cálcio, você pode retardar o início da terapia com estatina. É razoável fazer isso? É uma escolha. Eu acho que, do ponto de vista de saúde pública, acho difícil você validar isso, né? Você conseguir montar uma estrutura para fazer score de cálcio, para fazer prevenção em unidades e fazer isso de uma forma em larga escala. Se você tem um consultório particular e você tem recurso para fazer score de cálcio, você tem um paciente que está na sua mão, que é muito bem cuidado, você pode sim, eu acho que é razoável sim, tirando os pacientes de perfil de muito alto risco. Então, acho que você tem razão. Quando é que eu peço score de cálcio? Eu peço sempre que eu tenho dúvida com relação ao risco. Eu não peço para todos, eu peço com um indivíduo de risco intermediário que eu tenho dúvida sobre o risco. No alto risco, acho que não precisa. No indivíduo que é obviamente baixo risco, eu também não peço. Mas no risco intermediário, que é um indivíduo frequente no meu consultório, eu peço sim.
Eu sou da sua opinião também, sabe, doutor Andrei? Quando eu sempre lembro uma aula do doutor Ramírez, que ele falava, cada ano inventa um marcador de risco diferente, né? Era na época da PCR ultrassensível. E eu acho que o principal, ele falava que o principal fator de risco está na sua frente, que é o paciente, né? A gente tem que examinar, conversar e ouvir muito bem o paciente, e assim a gente vai poder estratificar e tratá-lo melhor. Né? Acho que Diego agora, né, com as perguntas da audiência. Fica à vontade, Diego. Obrigado, viu, Érica? E dê um abraço forte nos meus amigos daí, o Zé Augusto, Sobral. Pode deixar, está entregue. Joia. Então, senhor André, tem uma pergunta aqui, eu acho que é na prática clínica. A Rebeca perguntando aqui, paciente, mulher de 60 anos, com aterosclerose, sem diabetes e sem hipertensão, intolerante à estatina, né? Colocou aqui rabdomiólise. O LDL em torno de 70, 80, basal, sem hipoglicemia, deve ser sem hipolipemiantes, provavelmente. Mas placa de carótida mistas importantes. Qual o benefício, né, do uso do inibidor PSK9 para redução da placa? Comentários, por favor. 20 anos de doença aterosclerótica, placa em evolução desde os 40 anos. Bom, essa paciente não foi incluída em nenhum trial dos que a gente tem disponível, né? O Odyssey e o Furrier foram 2 trials enormes, mas que exigiam a presença de doença cardiovascular prévia. Essa paciente nunca manifestou doença cardiovascular. Pelo que eu entendi, você encontrou uma placa aterosclerótica em carótida, por isso você está classificando ela como paciente portadora. Mas esse é um cenário que é muito relevante, que você está chamando a atenção, Rebeca, que a gente tem discutido muito, que é o cenário do nosso paciente na primeira consulta, né? Aquele paciente na primeira consulta também não tinha doença cardiovascular manifesta. Se a gente fizesse uma avaliação, um score de cálcio, como a Érica sugeriu, ou mesmo carótida, a gente poderia encontrar uma placa. Então, quando você encontra uma placa, não a espessura de íntima média, quando você encontra uma placa realmente definida, isso deve mudar a sua trajetória, isso é um tema de debate. A nossa diretriz, ela aponta isso como um marcador, um fator agravante, um fator com uma meta de LDL de 70, que é o que você está dizendo que o paciente tem. Então, se o paciente está com a meta, tem uma placa, mas está com LDL de 70, a princípio, ele já estaria na meta. Aí você fala para mim, bom, mas a placa sugeriu que tem uma característica mista, ou seja, você tem uma sugestão que existe instabilidade, porque o ultrassom a gente não vê a placa, a gente está vendo mais ou menos a ecorrefringência, né? Então você está estimando o grau de dureza dessa placa, quão dura ela é. Então, a gente placa mais mole, pode ter mais água, mas em geral tem mais inflamação, e aí você acha que o risco é mais alto. O que é que você faz nessa situação? Nenhuma diretriz vai te dizer o que fazer. Se eu vejo um paciente com esse perfil e eu acredito que, de fato, o ultrassom está me indicando uma placa de característica instável, eu utilizo estatina e aí a meta é uma redução de 50% do LDL obtido, de basal, né? Mas isso é uma conduta baseada em extrapolação, como só ia acontecer na prática clínica. A gente tem uma série de verdades, de evidências para se guiar, e a gente tem intersecções que a gente tem que decidir. Então, se eu acredito que essa paciente está progredindo uma placa aterosclerótica a despeito de um LDL 70 80, eu faria uma redução de 50% do LDL com terapia polipemiante. Perfeito. Então, aqui... Andrei, só um minutinho. Ela comentou anteriormente que essa paciente fez rabdomiólise. Ela é intolerável. Desculpa, eu esqueci disso. Aí eu acho que vale a pena até você falar do ácido bempedoico para eles, que eu acho que está dando resultados muito interessantes e seria um caso aí interessante, inclusive, também para você colocar sobre essas novidades. Bem lembrado. Você abriu a boca, eu percebi minha falha. É verdade, eu esqueci. Bom, o paciente teve rabdomiólise, né? Esse paciente não pode nem respirar perto de estatina. Esse é um critério maior para você não testar, nem chegar perto de testar. Você sabe que existem pelo menos 6 síndromes relacionadas, síndromes musculares relacionadas à estatina. A rabdomiólise é a mais grave de todas elas, né? Então, você não pode testar a estatina de jeito nenhum. Com LDL de 70 para redução de 50%, você vai ter que usar ou a ezetimiba com ácido bempedoico, que vai ter uma redução de mais ou menos 30% a 40%, associado com ezetimiba pode ser um pouco mais,
que na verdade, é uma outra maneira de você bloquear a mesma cascata, né? Você está agindo exatamente na mesma cascata, mas através de uma outra intervenção. Ou você pode usar um anticorpo anti-PCSK9. A gente não tem ainda disponível no Brasil, ácido bempedoico. Isso é uma publicação essa semana na JAMA, que é uma meta-análise que reúne o conjunto de trials. É uma publicação interessante porque ela mostra diferentes cenários clínicos, o que esperar de cada um dos cenários clínicos. Então, é uma medicação que provavelmente vai contribuir muito, sim. Em adição à estatina, existe uma expectativa de um pouco mais de redução do LDL. Sem estatina, como seria o caso com a ezetimiba, poderia ser uma alternativa. Então, a ezetimiba sozinha seria muito improvável que seja suficiente para um paciente como essa. Então, eu usaria ou o anticorpo ou a combinação bempedoico com ezetimiba, Patrícia. Joia. Vou passar para a própria pergunta aqui. Tem aqui do R. Douglas perguntando: o efeito pleotrópico das estatinas é imprescindível e deve estar sempre associados ao inibidor PSK9? Muito bem. Esse para mim, eu não tenho nenhum conflito de interesse de falar de efeito pleotrópico, até porque eu estudei bastante, fiz muito estudo voltado para isso, né? Então, não vou estar numa situação ruim de falar a respeito disso. Assim, os cenários, os efeitos, primeiro, para caracterizar isso no meu entendimento, pleiotrópico vem de uma definição que foi feita para genética, né? Então, quando é que isso acontecia? Quando você tem um gene que é feito para ter olho azul e na presença desse gene você tem cabelo branco. Isso é um efeito pleiotrópico. Ou seja, ele está acontecendo fora do tropos dele, está acontecendo em mais de um tropos, ele está acontecendo em vários locais, né? E não no local específico. As estatinas elas foram desenvolvidas para inibir a hidroximetilglutaricoenzima A, porque ela se parece muito com a acetilcoenzima A, e se parecendo, ela compete pelo sítio e ela impede a degradação da acetilcoenzima A e a geração dos outros metabólitos. Pois bem, se eu bloqueio HMG, eu vou ter muito mais do que só redução de colesterol. Vou ter redução de mevalonato, de geranil pirofosfato, farnesil pirofosfato. Eu tenho outros efeitos que a gente habituou a chamar de pleiotrópico porque, na verdade, a gente só estava esperando a redução do colesterol. Mas eles são decorrentes do bloqueio. Então, isso é só uma explicação para situar direitinho o que é isso. Quando é que isso é relevante? Muito provavelmente os efeitos que são decorrentes dessa cascata são muito relevantes na inflamação, são muito relevantes na produção de óxido nítrico. Em pacientes que precisam aumentar a produção de óxido nítrico, pacientes que precisam diminuir a atividade inflamatória, isso deve ter uma importância muito maior. Há um outro efeito antitrombótico que pode estar relacionado à mudança de colesterol, então não necessariamente seria pleiotrópico, mas pode ter outras formas de atuação que seriam puramente, estritamente pleiotrópicos. Mas tanto trombose, quanto inflamação, quanto essa mudança de comportamento, eles são necessariamente mais intensos em condições agudas. Será que em longo prazo eu teria ausência de benefício com outras terapias sem estatina? Não acredito que isso seja verdade também não. Você tem um post-trial, por exemplo, que foi uma intervenção que tirou 200 centímetros de ilho e não deu estatina. E quando você pega esses indivíduos que fez do post-trial versus os indivíduos que não foram operados, você tem uma redução de 37% de risco cardiovascular. Quando você pega os estudos de aférese, que são também totalmente remoção indireta, você não tem grupo controle, porque a aférese só é feita em hiperfrostolemia familiar, mas você tem uma mudança na média de risco global bastante intensa, controlado com controle histórico. Então, eu acredito sim, reduzir colesterol é muito importante, de qualquer forma que você reduza, é essencial. Mas, usando estatina, você tem a possibilidade de ter efeitos benéficos adicionais. Nessa paciente que teria a possibilidade de radiomiólise, eu não ficaria preocupado de não estar usando estatina, eu reduziria colesterol com o que eu tenho, e eu tenho certeza que eu teria, sim, algum benefício. Andrei, eu queria aproveitar aqui, desculpa, Diogo. Você falou efeito pleiotrópico,
e aproveitar o gancho para você falar sobre os efeitos pleiotrópicos da inibidor de PCSK9, que eu acho que é interessante a redução do LPA. E eu acho que vale a pena você comentar um pouquinho aqui para a gente. Perfeito. Esse é a mesma coisa, né? A gente se apegou a esse nome e criou isso, né? Na verdade, é um bloqueio também. Existe uma redução de LPA. A redução de LPA, a gente não tem absoluta certeza do mecanismo de que isso acontece, mas é uma redução bem expressiva, uma redução de 25%, 30% de redução de LPA. E isso é um benefício adicional, sem sombra de dúvida. O que a gente tinha para reduzir LPA antes disso era fibratos e niacina, que eram reduções de 5%, 10% de LPA. Então, a classe anticorpo monoclonal reduz mais expressivamente LPA. Isso é bastante relevante porque no paciente com HF, a LPA é um potente marcador de risco. Existe uma coorte espanhola que mostrou isso belamente no JAC, alguns anos atrás. O LPA é um importante separador de grupos de risco. Então, se você tem uma medicação que seria usada nesses pacientes e você reduz o LPA, isso é um benefício espetacular. A única coisa que pode ser melhor para a realidade da LPA do que esses anticorpos são os tratamentos específicos para LPA, e a gente vai ter um trial fase 3 logo estourando aí para dizer para a gente. A gente até hoje não teve uma possibilidade de reduzir exclusivamente LPA e ver o que acontece. Há uma estimativa de que talvez você precise reduzir muito mais LPA para perceber redução de risco do que reduzir LDL, né, baseado no risco ponderado ao longo da vida. Não, pode falar. Falando em LPA, eu lembrei da análise pós-hoc, né, da redução do LPA, diminuindo trombose venosa profunda, eles acham que pode ser isso, né? E a diminuição dos eventos em pacientes com estenose aórtica, né? Então, a gente sabe que a estenose aórtica está intimamente relacionado, né, com a LPA, e o inibidor de PCSK9 realmente diminuiu, até postergou a colocação de próteses, né? Achei muito interessante. E eu acho que essas drogas novas para LPA, com redução de 80%, 90% do LPA, de repente seria uma opção, né, de evitar uma progressão de estenose aórtica. Já pensou que espetáculo se a gente tivesse isso? Olha, você lembra, a gente teve um trial, CIAS, que foi desenhado justamente para essa pergunta, né? A estenose aórtica degenerativa, ela tem uma fisiopatogenia muito parecida com a aterogênese. Então, a gente sempre acreditou que reduzir a LDL reduziria a progressão da doença. E, infelizmente, com SIM e ezetimibe, a gente não conseguiu enxergar isso. Essas análises de regressão de Cox, que apontou LPA como um possível motivo pelo qual reduziu progressão, é um gerador de hipótese, não é uma prova concreta do efeito, é um gerador de hipótese, até porque existe uma certa linearidade entre a resposta do LDL e a resposta de LPA. Então, é uma dissociação complexa, existe uma colinearidade, né, entre os dois. Então, é um desafio matemático muito difícil você estimar com muita precisão, mesmo com tamanhos amostrais muito grandes. Mas, por outro lado, uma vez dito isso, assim, eu acho que talvez, se a gente repetisse o CIAS com a possibilidade de reduzir LDL como a gente pode reduzir hoje, talvez a gente tivesse freado a progressão, sim. Eu acho que é uma hipótese que precisa ser revista, assim. Quem sabe os amigos que estão na Amgen, que tem possibilidade de testar isso, se não se desenha mais uma vez um trial com isso. Eu acho que, de repente, uma redução de LDL dessa importância pode sim mudar e aí retardar, mesmo com TAV, mesmo com tudo que a gente tem hoje, se a gente retarda uma indicação ou não faz a indicação, seria espetacular. Sim. Muito bom mesmo. Joia, muito bom. Vamos para... Tem um monte de pergunta aqui, mas pelo adiantar da hora, vamos pegar a última aqui. Tá? Tem aqui da Paula Tavares, é um paciente com LDL de 102, com atorvastatina já 80 mg, mais ezetimibe. Qual a vantagem de buscar um LDL menor que 70? Indicaria o inibidor PCSK9? Penso em regresso da placa. Gostaria de comentar. Na verdade, Guilherme Azevedo que assinou.
Pois não, Guilherme. Aí a pergunta sempre é qual é o LDL que ele tem que ter, né? A gente não existe um tamanho serve para todos, né? Depende do seu paciente. Se o seu paciente tem qualquer característica que faça ele ser reconhecido como alto risco, ele precisa sim um LDL de 70. Porque se ele já chegou ao alto risco, ele já se expôs demasiadamente ao nível de LDL mais alto. E se ele já tomando a TOVA 80 mais 10 zetimib e deveria estar em 70, ele tem indicação sim de uma terapia complementar. Hoje tem disponível os anticorpos anti-PCSK9. Se você pensa em regressão de placa, vai estar no pacote, mas o que você deve pensar como prioritário é a redução de eventos cardiovasculares, né? Se ele tem um risco mais alto, você pode aumentar a expectativa de vida. Seria muito bacana se a gente pudesse ter alguns métodos realmente confiáveis e que mostrasse que a gente está na direção certa, mas isso não é ainda tão verdade. A variação de espessura de carótida não é um método seguro para isso. Existe uma variabilidade do método de 0,4 milímetros. Então, você vê a progressão pode não chegar ao tamanho da variação. Então, a gente ainda, mesmo usando ultrassom de alta resolução, 16 MHz, assim, você ainda assim tem uma margem de erro não é pequena. O volume de placa também não é perfeito, você tem uma volumetria complexa de se fazer, com ultrassom 3D e contraste, tenta se progredir nisso, mas ainda não é. Angiotomografia seria uma progressão interessante. Existe alguns testes, alguns scores que estão se desenvolvendo, algumas empresas que estão desenvolvendo protocolos de análise de volumetria de placas, mas isso não está na mão do radiologista ou do colega cardiologista que faz o exame. Essas empresas, em geral, cobram uma fortuna para esses processamentos. Você manda as análises, eles fazem FFR, fazem volumetria de placa, mas hoje ainda é inviável, né? Tá absurdamente caro, então ainda não testamos isso. Então, uma vez que você tem a placa, trate seu paciente. Se você tiver alguma percepção que surgiu alguma coisa ou piorou, sinal que você não está tratando. Mas não fique feliz e confiante e tire o pé do acelerador porque você pareceu que a placa diminuiu, não, porque a gente não tem precisão para isso. Essa é a minha opinião. Perfeito, ótimo, obrigado. Vamos para a última questão aqui, tem um monte, mas vou colocar aqui. Christian perguntou sobre o score de cálcio antes da idade utilizado no MESA, trial, abaixo dos 45 anos. Pode nos fornecer dados que permitam utilizar a terapia anti-hiperemia agressiva mais precoce e menor exposição do risco ao longo da vida? Bom, Christian, aí o grande problema é como interpretar esse score de cálcio. O score de cálcio é aquele fibroateroma estágio 7, né? Assim, você tem dois locais que calcificam para valer. Você tem calcificação no ombro da placa ou uma calcificação que denota uma evolução tardia da placa, aquele fibroateroma que já está calcificando, porque já inflamou, já fibrosou e agora está calcificando. Você tem classificações na média, que está relacionado muito à doença renal, é uma outra doença. E você tem aqueles spots, que são aquelas pequenas calcificações, são cristais que se formam, que geram diferenças de densidade e pode ajudar a romper a placa. Então, sempre houve uma dúvida entre a gente. Quando você vê esse código de cálcio, você está vendo a placa que vai romper, ou você está vendo coleções de volume de placas indiretamente. É como cidade que tem um cemitério grande, ou cidade que tem muita gente, ou ser uma cidade que tem muito morto, né? Quanto maior o cemitério, maior a cidade, porque mais pessoas morrem. Então, o score de cálcio ele pode representar só o volume total de placas, mas em alguns casos ele pode sim indicar locais onde existe uma associação. A gente fez essa análise em pacientes infartados, está publicado há alguns anos, e o score de cálcio a gente analisou o score de cálcio por artéria e viu a artéria que ocorreu o evento. E a gente não encontrou associação. As artérias que tinham maior score de cálcio não se associaram com as artérias mais culpadas. Mas os pacientes que tinham maior score de cálcio eram os pacientes que tinham mais eventos. Então, na minha opinião, é assim que se deve interpretar. Aí, voltando para a sua pergunta, menos de 45 anos, por que não é tão bom? Porque com menos de 45 anos você não tem suficientemente placas nesse estágio. Então, a chance de falso negativo é muito mais alta. Então, se você encontra um indivíduo de 40 anos com score de cálcio positivo, pode acreditar que esse indivíduo é de alto risco. Mas se ele não é, você pode não ter tanta certeza. Se você precisa dessa informação, a angiotomografia contrastada vai ser mais útil para você.
um paciente tão jovem, você não vai, talvez você não tenha esse grau de predição suficiente. A Érica pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, Érica. Perfeito. Não, muito pelo contrário. Pacientes jovens, né, de tomografia, que você faz código cálcio, com uma história familiar muito positiva nas artérias, né? Não é raro a gente ver na angioedema esses casos. Está chovendo aqui em Sergipe, a internet fica muito ruim. Jovens chegam na angioedema, 35, Scott cálcio 0, tem placa não calcificada. Acho que deu para a gente entender. É isso mesmo. A gente vai terminar encontrando pacientes com cálcio 0 cheio de placa não calcificada. É isso aí. Pessoal, eu acho que agora, pelo avançar da hora, a gente vai começar a encerrar a nossa reunião, que foi fantástica. Vou passar a perguntar para o Roberto, que é o nosso diretor científico, se ele quer falar alguma coisa agora. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, pessoal. Não vou alongar mais a reunião. Acho que foi um excelente momento com uma pessoa da envergadura do Andrei Espósito. Foi uma honra ter você com a gente aqui hoje, Andrei. Eu agradeço em nome da SBC do Espírito Santo. Aproveito para dar meu boa noite e o agradecimento a quem participou, aos amigos da SBC Regional do Espírito Santo. A gente tem promovido diversos encontros muito produtivos. Hoje foi uma excelente oportunidade para a gente fazer uma revisão ampla. Você passeou aí em diversos ramos, deu uma aula realmente muito brilhante. Só vou fazer uma ressalva rápida. Você mencionou o caso da Finlândia. A Finlândia tinha uma mortalidade cardiovascular altíssima há umas décadas atrás e realmente foi um trabalho árduo que levou pelo menos 2 gerações para hoje ficar em patamares muito melhores no cenário mundial. Então, acho que foi uma excelente lembrança que você fez. A gente está tratando doença coronária, que é altamente traiçoeira, né, e tem múltiplos fatores de risco. Então, agredi-la no momento que ela já está instalada, a gente está chegando realmente muito tarde. Bom, só esse comentário. Eu agradeço ao pessoal da Angem por proporcionar também esse momento da gente aqui. Espero que todo mundo participe dos próximos encontros e convide as pessoas que estão perdendo esses momentos tão brilhantes que a SBC do Espírito Santo tem promovido. Então, fica o convite para os próximos encontros. Parabéns, Andrei. Parabéns aos debatedores. Obrigado a todos que participaram. Vou passar para a Tatiane, nossa presidente, para finalizar a sessão. Patrícia, Érica, querem se despedir? Queria agradecer mais uma vez o convite. Maravilhosa a aula. Parabéns. Andrei, agora parabenizar o Andrei e agradecer o convite para a moderação. Muito boa aula, Andrei. Obrigado, Patrícia. É bom ver você. Obrigado, Érica. Obrigado os amigos e os colegas da Amgen que permitiram que a gente se unisse. Tatiana, Roberto, todos os colegas. E espero que acabando essa quarentena louca aí, a gente se encontre, quem sabe aí na Pedra Azul, para a gente tomar um vinho e bater papo mais tranquilamente. Grande abraço. Boa noite, meus amigos. Muito obrigada, Andrei. Obrigada, Amgen. Mais um agradecimento. Acho que, como eu te falei, Andrei, eu queria muito que a gente pudesse estar realmente em Pedra Azul. Esse ano tudo virou de cabeça para baixo e não foi possível, mas graças a Deus que a gente vive num mundo globalizado com internet que aproxima as pessoas mesmo longe. Então, eu aqui, você em Campinas, a Érica em Sergipe com chuva, mas fazendo de tudo para todo mundo estar junto. A gente tem colegas aqui de vários outros estados, eu vi os meninos do Piauí por aqui também. Então, assim, é um prazer enorme receber todo mundo na SBC do Espírito Santo. A gente tem feito essas webinars e é muito importante fazer essa educação continuada, independente do que estiver acontecendo. Porque as outras doenças, elas permanecem, a gente precisa continuar tratando os nossos pacientes da melhor forma possível. E eu acho que a melhor forma possível é com educação continuada, a gente aprendendo e estar o tempo inteiro
entendendo o que está acontecendo com a nossa cardiologia, que não para nunca, né? Os nossos doentes, eles não esperam o coronavírus passar. Então, a gente precisa manter esse nosso tratamento firme e forte. Agradecer mais uma vez a Amgen, na pessoa da Fernanda, da Amanda, que foram as pessoas que eu tive contato. Foi um prazer enorme. Andrei, falar parabéns para você é pouco, você foi excepcional. Sua aula foi maravilhosa. Espero que em breve a gente tenha de novo o prazer de ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, meus amigos. Boa noite. Boa noite.